Então, vamos continuar agora com uma parte sobre como começar em missões. Então, se a gente está chegando em um local, digamos que vocês querem plantar uma igreja em Paudalho, aí vocês vão começar como? Como é que pode alcançar a comunidade com o evangelho inteiro? O que é o evangelho inteiro? A gente vai ver isso. E qual o processo? Então, vou dar alguns exemplos, mas a gente vai ver. ah, vamos começar com essas perguntas. Como reagimos para as necessidades da comunidade? Então, talvez uma comunidade seja diferente do que outra. Quer dizer, todas as comunidades são diferentes. Então, precisamos ser alerta para as necessidades que cada comunidade tem. Talvez não tenha a necessidade de esportes, porque todo mundo é velho ou alguma coisa. Aí, quer dizer, esportes não são necessários, mas uma forma de alcançar. Ou talvez a comunidade seja só crianças. Aí você vai ter eventos para crianças. Então, quando a gente entra em uma comunidade, quais são as nossas prioridades? E tem lugar para trabalho social. A gente deve cuidar só dos carentes, isso é missões, cuidar dos carentes, levantar da pobreza. Alergias hoje. Não é o vírus. Mesmo assim, é só tela, né? Então, como é que a gente pode alcançar? Existe esse espaço para impacto social? Como é que a gente faz? Então, vamos considerar alguns versículos. Talvez já olharam Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Em Mateus 28, a gente já olhou, mas tem a ideia de fazer discípulos. Então, são versículos importantes para a grande comissão. Então, tem os mandamentos. Vá, tem de pregar. Qual a ideia desse pregar? É proclamar. Então, não quer dizer que, então eu tenho que ir para a esquina e começar a pregar. Não é isso, não. Mas é proclamar, é mostrar o evangelho, mas mostra com a boca também. Deve ser ambos, né? Tem essa discussão. Então, talvez a única Bíblia que alguém vai ler é você. Tudo bem, mas deve ler a Bíblia também. A gente deve apontar para a Bíblia também. Então, nossa vida, sim, deve proclamar, mas nós temos o mandamento para proclamar com as nossas bocas também. Não deixe memes legais te tira dos mandamentos diretos da Bíblia. Efésios 1, 7 a 10 diz: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Deus quer redenção, a redenção das nossas vidas, mas também da tipo vida do céu, né? Acredito que a gente ia estragar muito na planeta, infelizmente. Deus quer nos usar para resgatar essas áreas também. Então, é redenção. Precisa trabalhar para a redenção. E a gente vê
aqui falamos nisso para falar sobre as 5 marcas da missão. Então, a gente vê aqui 5 marcas da missão, que começou em inglês, essa estrela, aí eu tinha que colar e só traduzir aqui, mas as 5 marcas é evangelismo, ensino, está nas suas anotações para preencher. Número 1, evangelismo. 2, ensino. 3, compaixão. 4, justiça. E 5, cuidados com a criação. Cuidados com a criação. Então, a gente vê a importância em todas essas áreas. Evangelismo, sempre devemos evangelizar, falando com os próximos, os vizinhos, o estrangeiro, a pessoa que não conhece, falar do evangelho. Ensino, discipular pessoas. Isso é importante, fazer discípulos. Isso faz parte. Compaixão também faz parte. Você vê o ministério de compaixão de Cristo. Ele sarou muita gente. Eu acho que a gente não consegue fazer igual a ele nessa área. Mas a gente deve ter compaixão. Podemos ajudar alguém a cuidar da terra para dar fruto. A gente pode levar cestas básicas. A gente vai ter um evento amanhã na igreja sobre um show beneficente ao Ministério Social para todo mundo traz 1 quilo de alimento e a gente entrega essas cestas. É importante. A justiça, é importante trabalhar para a justiça. Neste mundo em que justiça social é importante, a gente cuida disso. E tem o cuidado da criação também. Eu acho que o mundo vai meio no extremo nessas áreas de energia verde e tal, mas ao mesmo tempo nós temos que ter o cuidado. Tipo, jogar lixo do seu carro me chateia tanto e acontece tanto aqui no Brasil. O lixo na rua, a gente não está cuidando da criação. E não são só pessoas fora da igreja, são todos nós. Então, precisamos cuidar da criação de Deus. Isso é importante. Agora, qual é a mais importante desses? Eu acho que já sabe, espero que já sabe, né? Seria a importância de evangelismo e discipulado, ou de ensino. Mas sempre com compaixão, sempre com justiça, sempre com o cuidado da criação. Agora, é interessante que às vezes pessoas só fazem missões, é só cavar poços, ou levar cestas, é só isso. Mas missões, com missões verdadeiras, você vai levar o evangelho também. Então, isso é importante para a missão. A palavra cristão ocorre 3 vezes na Bíblia. A palavra discípulo ocorre um pouco mais, 237 vezes. Então, isso é o momento de falar da importância de fazer discípulos. Não é só convertidos. Agora eles vão botar no senso que eles são cristãos. É isso que queria. É bom, mas é o início. Né? A gente muitas vezes fazem eventos. Minha igreja, Enviadora, sempre faz uma viagem de bike, de bicicleta. É uns 700 quilômetros em 6 dias. Então, no caminho, paramos para evangelizar
eu fiz 3, né? Isso faz 20 anos que eu fiz, mas paramos para evangelizar, foi boa, mas a gente só evangelizou e foi embora e deixou a pessoa. O que será que aconteceu com essas pessoas? Procuraram igreja? Não sei. Eu fiz estágio na igreja e naquele ano eu disse, não, temos que ir atrás dessas pessoas. Então consegue a informação. Aí eu fui procurando na internet para achar igrejas similares para poder visitar essas pessoas, porque precisava de alguém para ajudar. Aí a gente estava longe de casa, não era capaz. Talvez hoje em dia com a internet consegue fazer mais. Naquela época isso não era tão fácil assim. Mas a gente precisa de follow-up, ou seguir atrás com pessoas que são convertidos. E eu sei que Palavra da Vida faz isso. Agora, o que faz junto com uma igreja local. Então, é importante. A gente vai ver uns exemplos já sobre isso. Christopher Wright diz: o objetivo de Deus é resgatar toda a criação quebrado pelo pecado e pelo mal para a nova criação, povoada pelos redimidos de todas as culturas, através da cruz e ressurreição de Cristo. Então, Deus quer resgatar a criação. Pecado tem estragado. Por isso é importante ter raquete de mosquito para matar os mosquitos, porque é condenação do pecado. Aí a gente ajuda a resgatar a criação. Mas pode pensar em outras áreas, mas a gente quer redimir, trazer redenção, trazer paz, né? Deus é um Deus de paz. Não tinha guerra no início, né? Não tinha no Jardim do Éden. Né? Pense sobre perfeição e a gente quer voltar para aquela perfeição. E é através de Cristo que a gente faz isso. Como é que fazemos discípulos ao chegar no campo e onde estamos na nossa cultura? Então, vou falar de umas áreas. Isso é onde a gente estava em Amazonas. Essa época era bem do passado. Na verdade, no fundo aqui, você vê um Dr. Jack Sor. Então, em 93, meu pai, que é médico, ele veio no lugar de Dr. Sor, 93 e 96. Antes de vocês nascerem. Mas eu era criança, viu? Tinha 10 anos e 13 anos. Mas meu pai ajudava com medicina. Isso ajuda muito, ajudando as necessidades das pessoas, né? Pense sobre morte e vida, né? Quando recebe a vida, além do morte, o agradecimento e eles ficam abertos a ouvir o evangelho. Então, isso foi bom para Amazonas. Tem várias igrejas em Amazonas por conta disso, porque o evangelho espalhou em Amazonas. Eles iam de barco para esse hospital da missão, com doutores bons, e com isso ia ouvir o evangelho, aceitar Cristo, ia voltar para as cidades. Então, com isso, espalhou igrejas. Acontece em vários lugares. Então, procurando necessidades, como o CC, que está aqui no Brasil, que entrega essas caixas, caixas de Natal, caixas de presentes. E por muitos anos eles só entregaram as caixas. E recentemente, nos últimos 5 anos, eles decidiram acompanhar com um discipulado. E é bem interessante isso, porque eles estavam vendo que
era um contato e depois sumia e não tinha um entendimento da Bíblia. Então, eles botaram esse discipulado junto e está dando certo. Ah, e é importante. Tem um outro que é do SCORE, era missão, muitas vezes, minha esposa fez a primeira viagem dela, ou a segunda viagem dela, foi com esportes, então com voleibol, com vôlei, e ela foi para a República Dominicana, e eles jogaram. Então, com o SCORE, eles evangelizaram muito, mas não tinha missionários no chão. Então, ia evangelizar, mas fazer o que com as pessoas que converteram? Aí eles resolveram, puxa, precisamos não pode ser só viagens curtas de missões. Precisamos mandar missionários para ficar no chão, para fazer discípulos, para ensinar juntos, para estar nas igrejas, e com isso tem ajudado. Tinha uma outra organização que cava poços e dá água limpa, que era ótimo e importante, mas nem deram o evangelho. Agora, isso não é missões se não vem com o evangelho. Eu acho que eles ajudaram, depois ajeitaram isso. Não, era uma amiga minha, ela disse que a apresentação foi bem fraca, a intenção boa e cumprindo necessidade, mas sem entregar o evangelho, não é missões. Tem outra evangelização que fiz antes, que eu fui para as Olimpíadas no Rio. E foi bom, mas é evangelização e para as nações, que é bem legal, mas eles vão para onde? Esses discípulos tem que acolher bem. O que a gente tem usado era futebol americano por 4 anos. E era interessante. A gente fez contato com muita gente. Eu acho que mais de 100 jogadores passaram pelo programa, que é ótimo. E só que depois somem. Então, ficou como? Não ficou bom. Mas, ao mesmo tempo, investimos na vida. Tinha o que der certo. Para mim, foi um passo importante. Para nosso ministério aqui, foi importante. Mas a gente viu que agora nós temos uma igreja e é muito boa e eu posso dar tempo para a igreja de forma mais intencional. Esse é um casal aqui que é Jeremy e Sarah, são amigos da faculdade, trabalham com indígena. O que é que ele faz? Ele diz, eu vou ajudar pessoas, eu vou trabalhar na roça, eu vou trabalhar no dia a dia com as pessoas e investir nas vidas. E eles têm acampamento das crianças também, que está dando certo, mas é uma área difícil. Outro amigo que está na África, que ele pedala. Na verdade, meu colega aqui em Arco Verde pedala também. Mas fica conversando com o pessoal enquanto pedala. É importante investir nas vidas deles. Dia das Crianças, né? Sempre tá chegando. Na verdade, quando assistem, eu acho que já foi ontem, né? Ou anteontem que passou. Mas é uma oportunidade de receber crianças, isso é na igreja. Então, através das crianças tem sido sucesso aqui na igreja. Tem outro amigo que vem e ele ajuda com policiais. Ele dá palestra
e é uma entrada para o Evangelho aqui em Pernambuco. Então, o que é que Paulo disse? Ele diz, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Então, a gente faz talvez o que não quer fazer para alcançar pessoas. Eu tenho feito coisas que eu não quero fazer, mas é para o Evangelho. E para todas essas festas de aniversário, eu não quero, mas são oportunidades de conversar com pessoas, então são boas. Não podemos descartar o que Deus nos dá. E você pode pensar na sua vida. Quais são os seus interesses, seus talentos? Para mim, talvez não seja talento, mas é interessante. É esportes, então jogando bola, ser técnico, treinador de futebol americano, jogando basquete. Essas áreas eu gosto muito. Então, faz o que você gosta de fazer. Vê quem está ao seu lado. Talvez goste de videogame ou goste de... eu ia dizer caçar, mas isso é nos Estados Unidos. Eu não gosto. Mas faz essas coisas e vê quem está ao seu lado. E fazer discípulo. Eles já são crentes, pode fazer discípulo ainda. Eu vejo como crescimento na vida espiritual fazer discípulo. Pode ser que estão totalmente vazios de Deus e você está ajudando a entender que existe um Deus que ama. Ou talvez eles já são um cristão recém-convertido. Aí você pode discipular, ajudar ele. A edificação, né? Edificação, levantar. Então, quem está ao seu redor, você tem uns colegas de aula hoje que estão no Instituto Bíblico, mas você pode ajudar eles no crescimento espiritual através de encorajamento, através de estar presente na vida, compartilhando bênçãos e ajudando eles, desafiando a eles no seu crescimento. Então, todos nós podemos ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Chris Wright diz, a missão integral inclui todo o que Deus chama e nos envia para fazer. Evangelismo sem ação social não é missão integral. Da mesma forma, a ação social sem evangelismo não pode ser uma missão integral. Então, no que você faz, usa o evangelho, não esquece do evangelho. Isso é bem importante. E a aplicação aqui. Eu quero que vocês podem aplicar o que estão aprendendo. Então, tenho umas atividades para você fazer. Pode botar no papel, no seu papel, para me mandar depois. Então, como é que você ia planejar um evangelismo de um acampamento de refúgios? Então, faz um tempo tinha de Venezuela, refugiados. Então, digamos que chegam em Paudalho, em massa. Como é que você ia planejar um evangelismo para eles? O que seria incluso? Então, não esquece da igreja local. E a outra tarefa, então,
como você ia aplicar o que aprendeu hoje para desenvolver uma estratégia na sua cidade ou uma cidade no Nordeste. Então, você pode escolher. Digamos que... E isso é algo que você talvez já faz. Você já está na sua cidade João Pessoa, digamos, e querendo alcançar pessoas. O que é uma estratégia, o que é uma forma de conhecer pessoas para poder evangelizar e discipular aquelas pessoas. Então, você pode pensar nessa área e escrever no papel. E uns pensamentos finais. Servimos a sociedade porque fomos enviados ao mundo para ser sal e luz, para ser uma bênção, como em Gênesis 12, 1 até 3, que Abraão foi chamado para abençoar o mundo através deles. A gente também deve abençoar o mundo para buscar o bem-estar da cidade onde você está. Portanto, siga Miqueias 6:8. Mas certifique-se de alcançar a comunidade com todo o evangelho, evangelizando e discipulando-os para serem seguidores maduros de Cristo. Então, Miqueias 6:8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, quando a gente segue a grande comissão de Mateus 28, é importante que a gente lembra do evangelho inteiro e que a gente passa para as pessoas. E evangelizando e discipulando, não esquecendo. E também lembrando da compaixão, da justiça, do cuidado com a criação. E dessas coisas, que é importante. Essa Miqueias 6:8 era interessante para a vida, realmente seguir essa. Alguns têm como alvo para a vida, praticar a justiça, ame a fidelidade e anda humildemente com o seu Deus. É bem importante ser humilde diante de Deus. E isso te ajuda com muita outra coisa. Então, até agora, no seu papel, você deve ter o início, a definição de missionário, alguns exemplos bíblicos de missionários, aí também um plano para os refugiados e também um plano, e pode ser básico um parágrafo, esses planos. Um plano para alcançar pessoas de uma cidade. Fala qual a cidade, talvez explica para mim, que eu não sei. Ou escolhe, talvez você ia para o sertão. Isso é sobre missões no sertão. Então, se fosse para o sertão, seria interessante. Você vai usar o quê? Quando a gente chegou em Arco Verde, não conhecíamos ninguém. Então, qual era nosso plano? Usar nossas filhas, porque são bonitinhas, e a gente ia para a praça assim que conhecemos Chico e Bia. Foi desse jeito. E Roberto também perguntou, vocês não são daqui? Aí começou uma conversa, um estudo e, com o tempo, evangelismo. Então, Deus usa várias formas, mas também temos que ser intencional em nossas ações, nosso tempo. Amém?